Ministro, o senhor disse que as prioridades dadas pelo governo de Bolsonaro nas relações internacionais foram pandemia, economia e meio ambiente. Quero dizer a Vossa Excelência, ministro, que o senhor tem o pior garoto propaganda do mundo para atender a esses objetivos. Pergunta objetiva ao senhor. O senhor conhece algum outro presidente ou primeiro-ministro do planeta que até hoje não tenha se vacinado e declare publicamente que não faz, como faz o presidente do Brasil? Porque diplomacia da saúde, eu imagino também que seja convencer pelo exemplo. E é exatamente o que o presidente do Brasil não faz. Na economia, o dado que foi trazido pelo deputado Arlindo Quinaglia é mais do que evidente da situação que passa o povo brasileiro. A Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania em Segurança Alimentar dá um indicativo de 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Diminuição de comida na mesa, incerteza se vai conseguir se alimentar nas próximas 24 horas e 19 milhões de pessoas efetivamente passando fome no Brasil. No meio ambiente, ministro, que foi colocado como a terceira prioridade, vou para o dado objetivo. Desmatamento na Amazônia cresce 29% em 2021 e é o maior dos últimos 10 anos. Para quem é deputado na Câmara, isso não é uma surpresa, porque a gente sabe que hoje é aqueles que têm o maior poder são exatamente os deputados ligados ao latifúndio na relação com o governo de Jair Bolsonaro. Eu pergunto, ministro, evidentemente é difícil fazer uma comparação como essa em países com realidades tão distintas, mas o senhor tem notícia de dados tão impactantes como esse, relativo ao desmatamento na Amazônia, que esteja acontecendo em outros países do mundo? Mais uma pergunta, ministro. O senhor, essa eu vou pedir, ministro, só queria pedir que, presidente, que o ministro pudesse... Claro, por favor. Acompanhar o meu questionamento. O senhor falou que não teve com o representante da CIA, com o diretor da CIA. Mas é usual isso, então? O presidente da República e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ministro do governo, recebem um representante de outro país e nem comunicam ao senhor, com o ministro das Relações Exteriores? O senhor não sabe nem a pauta que foi tratada nesse encontro? Porque acaba de sair, inclusive, uma matéria da revista Reuters, do veículo Reuters, dando o indicativo, por duas fontes diferentes, que nessa reunião houve o tratamento do processo eleitoral brasileiro. Queria saber se o senhor tem conhecimento do que saiu publicamente sobre o episódio e se essa reunião sequer foi comunicada ao senhor como ministro das Relações Exteriores. E queria saber se há o compromisso do Ministério de Relações Exteriores de garantir uma posição pública de respeito às eleições que vierem a ser declaradas pelo TSE no final desse ano, mais especificamente em outubro. Outra pergunta, ministro. O senhor falou do esforço que foi feito, estava até agora há pouco aqui a ex-ministra da Agricultura nessa sala, para garantir fertilizantes para o mercado brasileiro. Mas foi a própria ministra, junto com o governo de Jair Bolsonaro, que em fevereiro desse ano anunciou a entrega de uma unidade de fertilizantes da Petrobras e, pasmem, senhoras e senhores, para vender para quem? Para a Acron. Quem é a Acron? Uma indústria russa. Então, como é que se fala da necessidade de ampliação de compra de fertilizantes ou de garantia de abastecimento se estão matando o patrimônio brasileiro e entregando, inclusive, para uma empresa russa, como foi o que aconteceu? Isso não é notícia de 2020, 2019 ou 2021, não. Isso é notícia de 2022. Ministro, o senhor falou da prioridade ao Mercosul, mas pelo que nós acompanhamos, essa prioridade não é acompanhada nem pelo presidente da República, nem pelos ministros que fazem parte do governo junto com o senhor. E eu queria dizer se mantém essa posição do final do ano de 2021, onde, a partir de uma declaração do ministro da Economia, a notícia era: Brasil avalia deixar órgãos multilaterais de economia por falta de dinheiro. Com restrição orçamentária, time de Guedes quer sair de fundos do Mercosul. Parece que essa prioridade ao Mercosul não é acompanhada pela linha de orientação do Ministério da Economia. E para finalizar, presidente, também peço 20 segundos finais, talvez nem isso. Por favor. Talvez nem isso.
Concedido. Para perguntar o seguinte ao ministro. Está havendo uma interação, inclusive, entre políticos do governo e da oposição na Venezuela, fazendo um esforço no mundo para que haja a suspensão das ações de bloqueio, inclusive de dinheiro venezuelano que está parado em outros países, do governo e de parte da oposição. Queria saber qual é a posição do Ministério de Relações Exteriores, ou se, no mundo fantástico de Jair Bolsonaro, Guaidó ainda é presidente da Venezuela. Obrigado. Começo respondendo, Vossa Excelência, se me permite, aos questionamentos feitos pelo deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, que mencionou as prioridades da minha gestão. Na verdade, urgências que o presidente Bolsonaro me pediu naquele momento que atacasse, né? Nós temos, claro, uma dimensão, o mundo não para. Então, por exemplo, o conflito da Ucrânia, a gente não se consagra apenas, ou não se dedica apenas ao conflito na Ucrânia, aos temas do Mercosul. Semana que vem irei a Luanda, temos uma grande agenda com Angola. No dia 24 do mês que vem vamos celebrar aqui o Dia da África, de modo que nós temos essa possibilidade, temos que atuar em tudo, né? Então vou ver como estão as questões do Mercosul no Uruguai. A OMC realmente nos dedica também uma ação, o OCDE, enfim, o mundo asiático, nossa seção da ASEAN. Nós temos algumas prioridades, mas o presidente me pediu naquele momento que atacasse essas 3 urgências, que era o que a gente, por falta de um nome melhor, chamou de diplomacia da saúde, mas que era garantir que nós teríamos os insumos para vacinação aqui no Brasil, para que pudesse haver a vacinação da população, daquilo que na época existia, era a vacina Coronavac, era o convênio que tínhamos com a AstraZeneca, depois chegaram outras vacinas privadas, né? Que eu cooperasse, ele me pediu, some-se ao Ministério da Economia, ao MAPA, ao Ministério da Infraestrutura, veja como conseguimos trazer aqui, como é que a gente pode melhorar o crescimento econômico, por favor, some-se aos esforços dessa pasta, que ela sim tem, por definição, o objetivo de trazer o crescimento econômico. E uma urgência que eu até disse no meu discurso que era uma urgência em tempo diferente, mas era uma urgência, é a questão do desenvolvimento sustentável, que eu prefiro até do que, enfim, uma crise climática, porque é onde o Brasil pode desempenhar o seu papel, provar que é parte da solução e não do problema, e que era uma urgência porque nós tínhamos uma posição a adotar na COP26 e essa posição precisava ser melhor trabalhada com, eu entendi, a sociedade, os setores produtivos, e penso que tivemos êxito nessa função. O presidente Bolsonaro conseguiu, penso eu, mais de quase 900 milhões de doses de vacina para a população. Pelo menos 800 milhões são que nós conseguimos já fornecer aqui através do Ministério da Saúde e do nosso SUS de maneira gratuita, quem queira se vacinar. Então, eu penso que o presidente preza muito a questão da liberdade. E por que isso? Há uma questão aqui do deputado Glauber Rocha sobre a decisão individual do presidente Bolsonaro se vacinar ou não. Essa é uma decisão que cabe a ele. No Itamaraty, toda semana eu recebo uma consulta. Olha, Glauber Braga, perdão, chamei de Glauber Rocha é o senador, é mistura do Zé Rocha, mas é o Glauber Braga, claro, que está aqui, perdão. Então eu recebo consultas, por exemplo, cidadão norte-americano, olha, ele não quer se vacinar, quer ir ao Brasil, como é que faz? Tem que fazer o teste PCR, qual é a norma da Anvisa que se aplica? Há pessoas no mundo que têm essa visão, e liberdade talvez seja o maior bem que nós possamos ter como cidadão, como ser humano. Então, não me cabe questionar uma decisão do presidente da República, mas eu entendo que há uma posição de defesa da liberdade e eu acho que o governo cumpriu o seu papel ao oferecer a quem quer que fosse a sua dose de vacina. Eu não sei, por exemplo, se o presidente da China se vacinou, não temos esse levantamento, porque eu acho que o valor que nós temos que preservar aqui é a defesa da vida e da liberdade. A segurança alimentar é um problema que nós nos debatemos aqui no Brasil, nos debatemos no mundo. O país tem, penso eu, uma grande contribuição a dar. Eu acho que nós temos sim que elogiar o papel do agro brasileiro, não só do grande agronegócio, mas também da agricultura familiar, que não parou durante a pandemia, que não seguiu o lockdown, que permaneceu produzindo, que permaneceu garantindo que nós tivéssemos alimentos nos nossos pratos, não só aqui no Brasil, como aqui no mundo. O conflito acirra essa questão, eu posso me deter em outras perguntas aí um pouco mais sobre isso, e é fundamental que o governo brasileiro esteja pronto, o Itamaraty está
fazer o que for possível para garantir que nós não tenhamos uma descontinuidade aqui na nossa produção, que nós possamos contribuir para aliviar a fome no mundo e manter enfim, os nossos pratos aqui também cheios. No caso dos fertilizantes, eu acho que a decisão da Petrobras sair dos fertilizantes não foi uma decisão que tomou este governo. E a venda da planta de Três Lagoas para uma empresa russa, eu não havia nenhum problema. A Rússia é uma potência no campo dos fertilizantes e essa negociação havia sido feita antes, inclusive, do conflito. E mesmo durante o conflito, como eu disse, nós temos feito aí um trabalho de prospecção junto ao Irã, ao Canadá, Nigéria, Marrocos, Argélia, no sentido de trazer fertilizantes ao Brasil. Inclusive negociando com os Estados Unidos aí a emissão de uma licença especial que permita a eventuais importadores brasileiros negociar com um país sancionado, como, por exemplo, o Irã, sem sofrer as penalidades ali prescritas, né, pelo Departamento de Tesouro norte-americano, sem ferir, portanto, o compliance das empresas, no entendimento de que apenas tendo os insumos que nós vamos poder cumprir com o nosso papel aqui, de manter os contratos do agronegócio em dia, de manter o fornecimento ao mundo das commodities que nós exportamos, e sem que haja também um empobrecimento e sem que haja, vamos dizer assim, um comprometimento até da nossa segurança alimentar interna. Eu gostaria de dizer que eu lamento a posição de países que hoje, face a esse conflito, eu entendo, mas que estão restringindo o seu comércio exterior, deixando ou proibindo a exportação de alimentos. É um caso, por exemplo, aqui a Índia, não é nenhuma crítica à Índia, não é um lamento que eu faço, porque é uma constatação, mas, claro, entre alimentar a sua população e alimentar a população do mundo, vai procurar alimentar a sua população. Mas é realmente assustador, eu vejo, isso nos causa uma preocupação, né, que os países estejam fechando suas fronteiras, deixando de ganhar dinheiro no comércio exterior, para poder, enfim, usar sua produção para o comércio doméstico. Eu acho que é um empobrecimento do sistema internacional e da própria livre circulação de bens.